Olá a todos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é dia de lista aqui no canal. Eu sei que vocês adoram um vídeo com listas, com recomendações, mas este vídeo em particular é muito diferente, porque não são recomendações minhas. Durante o mês de agosto eu estive de férias num sítio onde havia praia, havia piscina, assim um sítio mesmo para descontrair, e havia imensa gente a ler. E inevitavelmente, eu gostando de ler, fico sempre a cuscar, a tentar perceber o que é que as pessoas estão a ler, e quando dei conta já tinha assim quase uma lista de recomendações destas pessoas. Portanto, são pessoas que eu não conheço, pessoas com quem nunca falei, mas que vi a lerem estes livros nas suas férias. E são estas recomendações que eu vos trago. Ou seja, alguns dos livros eu nunca tinha ouvido falar, a maioria eu não li e outros até já li, ou outros até tenho debaixo do olho para ler. Portanto, são assim recomendações muito variadas, de muitos géneros diferentes. Por acaso havia assim uma grande panóplia, uma grande variedade de leituras, de estilo de leituras, e eu vou-vos pedir também que, se já leram algum destes, se me digam se de facto é uma boa recomendação para ler o livro, ou para ler nas férias, ou ler em geral. Digam-me tudo aí em baixo. Mas antes de passarmos à lista, se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever. O nosso objetivo este ano é chegarmos aos 1000 subscritores. Portanto, subscrevam, deixem o vosso gosto se gostarem deste vídeo e partilhem já com todos os vossos amigos que adoram ouvir falar sobre livros. E se por acaso quiserem comprar algum dos livrinhos de que eu estou a falar, recorde que eu tenho links de afiliados aqui na descrição, para vocês não têm qualquer custo utilizá-los, mas sempre que compram através deles estão a ajudar-me aqui no canal a crescer e eu agradeço-vos muito mais uma vez. Então, vamos começar com a lista, mas eu vou ter que pegar aqui no meu tablet porque ainda são alguns e é para eu não me perder. O primeiro livro que eu vi foi no dia em que cheguei à beira da praia, estava a olhar para o mar e sai uma menina da praia com um livro na mão que era nada mais nada menos do que o Book Lovers da Emily Henry. Este livro, ou melhor, esta autora anda um bocadinho na voga. Recentemente saiu em Portugal o romance de verão dela e eu penso que este também já está previsto sair porque tem sido um sucesso tremendo. Esta é uma autora que escreve romance contemporâneo, mas todos os livros dela têm alguma coisa a ver com escrita. Eu sei que o romance de verão tem a ver com escritores, sei que ela tem uns passados em editoras. Este em particular é a história de uma agente literária que concorda em ir numa viagem onde está sempre a chocar com um editor. Obviamente que a gente já sabe para onde é que a coisa vai, mas eu fiquei muito interessada em ver, ela tinha o livro em inglês, eu fiquei muito interessada porque eu ainda não me estreiei com esta autora, mas estou muito curiosa. Já leram este? Acham que eu vou gostar? Eu não sei, eu tenho ouvido opiniões assim desta autora, mas eu tenho aquela curiosidade, como todos eles têm qualquer coisa de escrita, eu gostava de saber como é que a autora ligou o romance contemporâneo com a escrita. Não sei se é uma ligação muito forte, se não, isto será dizer que me apetecia ir a correr atrás da menina e pedir para ser minha amiga, não é? Porque tão querida. E depois, quando cheguei a uma espreguiçadeira, a senhora ao meu lado estava a ler o quê? Antes que o café arrefeça, de Toshikazu Kawaguchi. Este livro é de um autor japonês, é um livro que eu já li, que gostei muito, é um livro muito bom para transmitir a verdadeira cultura japonesa, e este livro foca-se numa lenda urbana no Japão e é um livro de realismo mágico. Então esta lenda diz-nos que há um café em Tóquio que permite viajar no tempo dentro do café, mas há uma regra. Nós temos que regressar antes que o café que está na nossa chávena à frente arrefeça. A senhora estava a ler este livro e eu apeteceu-me mesmo ir lá perguntar o que é que ela estava a achar, se estava a gostar, ainda para mais porque foi anunciado precisamente agora em agosto, já está em pré-venda, vai sair o segundo volume em português. Eu estou a morrer, eu preciso de ler esse livro, estou super curiosa. São vários, ainda há mais do que este segundo, não sei se a presença vai continuar a publicá-los, mas espero que sim. E as capas são mesmo muito bonitas. E este livro é um livro quase de 4 histórias em separado, quase 4 novelas que se interligam, mas é uma história muito boa. A seguir, voltei a ver livros de romance contemporâneo e vi o The Road Trip de Bethel Lewy. Eu vi mesmo a versão inglesa, mas ele existe em português, está traduzido como A Viagem Atribulada. Eu li o Apartamento de Partilhas desta autora e gostei muito, mas de todas as opiniões que tenho visto, este não é tão bom. Toda a gente diz que fica um bocadinho aquém, vá. E o que eu sei sobre este livro é que é uma road trip, portanto,
uma viagem, e o que a sinopse diz é que são 5 pessoas à boleia de um passado que precisa de ser revivido. E parece que é uma viagem até à Escócia, o que me parece muito bem, mas lá está, toda a gente diz que não é tão bom, portanto, baixar as expectativas, não sei o que é que a menina que estava a ler estava a achar. Depois eu vi uma senhora a ler Um Casamento Conveniente, da Tessa Dare. Eu ainda não me estreiei com a Tessa Dare, que é uma escritora de romances de época, mas estou muito, muito curiosa. Tenho várias séries dela debaixo do olho. Esta é uma para a qual eu também já olhei várias vezes. Parece-me ser assim um romance de época bom para descontrair, para nos apaixonar, uma coisa cativante. E este é o primeiro de uma série. Não sei muito sobre ele, a não ser que temos um duque, como temos 90% dos romances de época, há sempre um duque. Ainda por cima eles eram tão poucos, historicamente falando, portanto é muito engraçado que há sempre um duque e que precisa de ter um herdeiro, não é? Como a maior parte dos duques. Não sei exatamente o que é que conta a história, mas parece-me ser algo muito romântico, muito previsível, muito clichê e atrevo-me a dizer que me parece uma boa leitura para férias. A seguida, ainda falando de Emily Henry, poucos dias depois, eu vi uma menina a ler o Beach Read, precisamente o romance de verão, penso que é assim em português. Lá está, mais uma história de Emily Henry, desta autora que misturou contemporâneo com literatura ou com escritores, e sei que é a história de January, que é uma escritora romântica, uma otimista por natureza, e o August, que é um escritor literário indiferente ao amor e frio por opção, mas que têm mais em comum que pensam, ambos estão falidos, paralisados por bloqueios criativos e obrigados a escrever best-sellers antes que o verão acabe e a morar ao lado um do outro. Portanto, uma história de inimigos amantes, parece-me, e com esta coisa de ambos serem escritores. Eu tenho muita curiosidade, embora a Doreen Linda já me tenha vindo a dizer que se calhar não vou ficar assim tão entusiasmada, portanto, baixar as expectativas, mas achei engraçado ver logo no mesmo sítio duas meninas que estavam a ler a mesma autora. Depois, pouco tempo depois, eu vi uma menina a ler este livro e eu, inicialmente, eu vi pelo tamanho e pensei, eu aposto que é assim um livro da Leslie Pierce. E estava certa, era A Senhora do Meu Destino, da Leslie Pierce, que foi um livro que saiu este ano em Portugal, apesar de já ser antigo. Não sei se é uma reedição, se calhar até é, se calhar estou aqui a dizer uma barbaridade, mas tanto quanto fui ver, o livro original saiu em 94. Sei que é uma ficção histórica e a sinopse diz que é uma história de 3 mulheres talentosas e lutadoras. Parece-me perfeito. Para vergonha minha, ainda não me estreiei com a autora. Estou sempre a dizer, sempre que alguém lança uma opinião da Leslie Pierce, eu digo, ai, que vergonha, ainda não li nada. Mas vou adiante, ainda não comprei nenhum. Tenho assim... Às vezes já perguntei a algumas pessoas para onde é que devia começar, já tenho algumas recomendações, ando com os livros debaixo do olho, mas olhem, vou adiante e faço isso a mim mesma. Mas este parece-me uma boa recomendação. Depois, outro que me deixou muito entusiasmada, porque é um autor que eu quero muito ler e também ainda não li, mais um, não é? Eu vi um senhor a ler o After Dark, Os Passageiros da Noite, de Haruki Murakami. Eu ainda não me estreiei com este autor e eu adoro autores japoneses. E este livro, eu vi a capa assim ao longe e percebi logo, isto é daquele autor, de certeza. E passei lá várias vezes perto e consegui ver que era este livro. E a sinopse diz-nos que este autor nos leva com ele através de uma Tóquio sombria, onírica, hipnótica, um deslumbrante romance perpassado de uma singular atmosfera poética na fronteira entre a realidade e o universo fantasmático, onde cada pormenor faz sentido. Portanto, não diz muito, mas diz bastante para eu continuar curiosa. Eu quero muito estrear-me com este autor. Já leram? Se sim, que livro é que acham que eu deva pegar para começar? Eu tenho vários debaixo do olho, vários na minha lista, mas tenho medo de entrar num dele que não seja tão fácil. Portanto, se já leram vários, por onde é que eu devo começar? E depois, comecei a ver, e não sei, se calhar isto é uma tendência de homem-mulher, mas a seguir estava um senhor a ler O Imortal, de José Rodrigues dos Santos, que, tanto quanto o Goodreads me diz, é o volume 10 de uma série de Tomás Noronha. Eu nunca li José Rodrigues dos Santos, também sinceramente não tenho muita curiosidade. Sei que já ouvi muito boas opiniões sobre alguns livros, também já ouvi muito mais sobre outros, portanto não sei muito, mas não sei porquê, não me chama muito. Aqui diz que é um thriller com ficção científica sobre a história de um cientista chinês que anuncia de surpresa ao nascimento de 2 bebés geneticamente modificados e logo a seguir ele é raptado e a imprensa internacional interroga-se e os serviços secretos mexem-se.
Portanto, parece assim mesmo ser um thriller cheio de mistério e uma leitura bem mais compulsiva para ler na praia. E lá está, era um senhor a ler, não sei, obviamente que eu não quero criar aqui nenhum estereótipo, mas a verdade é que, e já vão ver, encontrei muito mais homens a ler thrillers do que mulheres, mas pode ser só uma coisa de verão. Um outro senhor que eu vi estava a ler o manuscrito de Birkenau, também de José Rodrigues dos Santos. Eu penso que ele é o segundo volume do Mágico de Auschwitz, mas não tenho a certeza, porque, lá está, eu não li, mas eu lembro de ver opiniões e o pessoal a dizer que penso que tinham que ler um para ler o outro, mas digam-me se eu estiver enganada. Eu sei que isto se passa em Auschwitz, que é o encontro entre duas figuras, uma é um mágico judeu, lá está, penso que será do primeiro livro, mas não tenho a certeza. Mas mais um livro de José Rodrigues dos Santos que eu vi logo ao lado. Era um senhor a ler Poucas Espreguiçadeiras ao lado do primeiro. Continuando nesta coisa de mistérios, eu pouco tempo depois vi um senhor a ler Dan Brown, ler A Origem, que tanto quanto sei é o quinto volume da série do Robert Langdon, é assim que se diz. E a sinopse diz que se passa em Espanha e que ele chega a um museu para assistir a um grandioso anúncio, a revelação de descoberta que mudará para sempre o rosto da ciência. Eu nunca li Dan Brown. É uma realidade um bocado triste. O meu marido tem aí, penso que é o Inferno, e sei que toda a gente adora pelo menos os primeiros livros dele, mas na altura em que estava a febre de ler eu não li. Portanto, fui adiante até hoje, não li. Talvez um dia. Uns dias depois, eu vi uma senhora a ler Para Lá do Inverno, da Isabella Lende. Eu não consegui ver o título do livro, mas vi a capa e já tinha visto imensas vezes. É uma capa mesmo muito bonita, pelo menos eu gosto muito dessa capa. E aqui diz-nos que, na sinopse, diz-nos que ela parte da célebre frase de Albert Camus para nos apresentar um conjunto de personagens próprios da América contemporânea que se encontram no mais profundo inverno das suas vidas. Uma mulher chilena, uma jovem imigrante ilegal guatemalteca, ai credo, e um cauteloso professor universitário. Não sei o que é que conta muito mais a história, mas eu ainda não mostrei com a Isabella Lende, mas tenho aí um emprestado e estou a guardá-lo agora para o projeto da minha querida homónima Ana Lopes, quando for o outubro hispano-americano. Acho que é outubro. Acho que não estou a dizer mal, mas eu estou a guardá-lo aí para esse projeto. De seguida, e mais um thriller, mais uma vez a ser lido por um senhor, era O Reino de Joe Nesbo, não sei como é que se diz, portanto um thriller com mistério, com crime, com suspense, e a sinopse diz-me que quando os pais de Roy e Carl morrem inesperadamente, Roy tem que assumir o papel de protetor do impulsivo irmão mais novo. Porém, quando Carl decide partir para percorrer o mundo em busca de sucesso, Roy fica para trás na pacata vila, satisfeito com a sua vida de mecânico e proprietário da estação de serviço local. Alguns anos depois, Carl regressa à casa com a sua mulher, cheios de planos, e é apenas uma questão de tempo até que um triunfante regresso a casa desencadeia uma série de acontecimentos que ameaçam tudo o que Roy mais ama e os perturbantes segredos de família há muito enterrados comecem a vir ao de cima. Parece mesmo ser um thriller cheio de ação e mistério. Depois, mais um homem a ler um thriller, desta vez com espionagem, de Daniel Silva. Eu vi um senhor a ler A Ordem, que o Goodreads me diz que é o 20º volume do Gabriel Allon. 20º volume é muitos volumes. Será que se tem que ler isto tudo para chegar aqui? Meu Deus. Bom, a sinopse diz-me que Gabriel Allon está a passar umas discretas e necessárias férias familiares em Veneza e o seu sossego é interrompido quando o Papa Paulo VII morre de forma inesperada e o leal secretário pessoal o chama a Roma. Portanto, mistério, temos aqui algumas relações com a igreja, thrillers, espionagem, suspense. O senhor, pelo menos, parecia bastante compenetrado na leitura, mas digam-me aí em baixo o que é que acham. Também nunca li nada da Daniel Silva. Pouco tempo depois, eu vi uma menina, adolescente, a ler A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Achei muito, muito engraçado. Eu já li, por acaso podia ter trazido o livro daqui de baixo, mas ela não estava a ler a mesma edição que eu. Achei muito engraçado porque é um clássico e cada vez é mais raro vermos adolescentes a lerem clássicos sem serem obrigados, não é? Clássicos obrigatórios de leitura. Para quem não conhece a história, A Viagem ao Centro da Terra é uma mistura de
ficção científica, com aventura. Portanto, nós temos um professor que, depois de decifrar uns manuscritos, consegue partir numa viagem para o centro da Terra e descobrir lá uma localidade nova onde tudo parou, o tempo parou e temos dinossauros e essas coisas todas. Também existem adaptações e é, de facto, um clássico. Júlio Verne é quase incontornável para fãs de ficção científica, como um clássico, não é? E depois, eu vi um que surpreendeu-me imenso e achei uma excelente ideia. A senhora estava a ler um livro de autoajuda, o que é uma coisa bastante rara de se ver assim num ambiente de praia, o pessoal está a descontrair, mas não, aquela senhora claramente decidiu, são férias, mas eu vou melhorar o meu eu vou ser melhor e vou sair destas férias já preparadíssima para mudar a minha vida. E eu achei essa atitude muito louvável. E ela estava a ler Hábitos Atómicos, de James Clear. Eu tenho visto muito esse livro por aí, cá em Portugal, e antes disso, no BookTube estrangeiro. O pessoal diz que é muito, muito, muito bom para ajudar na produtividade. Mas claro está, eu não li. E a sinopse diz-nos que imagine que decide passar a correr 10 km por dia. Se é um corredor profissional, até pode saber a pouco, mas se nunca correu na vida, o seu objetivo revela-se demasiado ambicioso e condenado ao fracasso. No entanto, se usar a regra dos 2 minutos e gastar apenas esse tempo a treinar todos os dias, é bem capaz de, sem dar por isso, estar a caminho da sua primeira maratona. Portanto, temos aqui umas estratégias, começar devagarinho e só sei que é um livro de autoajuda, produtividade, mas o pessoal todo tem muito boas opiniões, o pessoal parece estar a gostar e lá está, curioso, pessoa a querer mudar a vida nas férias, pareceu-me muito interessante. E por fim, no último dia que eu estive lá, eu vi, pousado numa espreguiçadeira, não sei quem é que estava a ler, a Ana de Avonlea, de L.M. Montgomery, portanto um clássico, o segundo volume da Ana dos Cabelos Ruivos, ou da Ana of Green Gables, Ana de Empenas Verdes, depende da tradução para qual se estiverem a olhar. Esta editora começou agora a lançar o segundo e já se comprometeu que vai lançar todos os outros da coleção. São 8, nunca antes publicados em português cá em Portugal. E eu achei muito, muito interessante por ser mais um clássico. É um clássico um bocadinho mais juvenil. Acho que todos nós conhecemos, nem que seja da referência de desenhos animados, a Ana dos Cabelos Ruivos. E este é então o segundo volume que já foi lançado e eu espero muito que eles lancem os 8. Embora a minha mãe já leu e disse que a tradução é muito fraca, disse-me ela. Acho que eles podiam mesmo ter tido mais cuidado, mas quer dizer, podemos nos queixar tendo em conta que foram os primeiros a traduzir? Acho que podemos queixar-nos na mesma. Basicamente, este livro já é com a Ana aos 16 anos, já é crescida, continua muito temperamental e muito ela, e neste momento torna-se uma nova professora na escola e começa o verdadeiro teste ao seu caráter, é o que nos diz a sinopse. Portanto, a Ana já a crescer, a deixar de ser a menina se calhar com atitudes um bocadinho inconsequentes para agora ter consequências e já ser uma professora. E foram estes os livrinhos que eu vi durante as minhas férias. Não sei se já leram algum, se leram, deixem-me em baixo o que é que acharam, se gostaram, se não gostaram, se algum destes que eu vou gostar, recomendem-me, digam-me tudo em baixo. Espero que tenham gostado da ideia deste vídeo, foi assim uma ideia um bocadinho diferente. Deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Aproveitem e digam-me também que livro é que vocês leram nas férias. Aproveitem e deixem-me aí na caixa de comentários porque eu adoraria saber. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!